Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula hoje é sobre matemática. O nosso assunto em matemática é conjunto dos números inteiros e reta numérica. Veja bem, o conjunto dos números inteiros são todos os números positivos e negativos, com exceção do zero. Nesse caso eu coloquei com exceção do zero porque em alguns livros eles incluem o zero como sendo um número inteiro. Eu pessoalmente não considero porque os números inteiros em geral, mesmo que estejam separados por vírgula na forma de fração, eles são obrigados a ter ou o sinal positivo aparecendo ou não, e um sinal negativo que é obrigado a aparecer, né? No caso do zero, ele não pode ter nem o positivo nem o negativo, por isso eu não considero o número inteiro, mas muitos livros consideram, tá certo? Então, nesse caso, temos aqui, ó, são representados pelo símbolo Z. Esse é o símbolo dos números inteiros. Então, vamos identificar aqui, por exemplo, a letra A, o número 37. Não aparece, portanto, seu sinal é mais. Portanto, ó, tem o sinal positivo, então é o número inteiro. Menos 37, tem o sinal de menos, é o número inteiro. Aqui, ó, 3,7, não aparece sinal, então o sinal é positivo. Então, se tem o sinal positivo, é número inteiro. Menos 3,7 tem um número negativo, então é número inteiro. Aqui, ó, 3 sobre 7, não aparece o sinal, portanto o sinal é mais. Se aparece mais, então o número é número inteiro. Menos 3 sobre 7 tem o sinal de menos, então é considerado um número inteiro, certo? Isso são alguns exemplos. Em relação à reta numérica, temos vários elementos, várias características que nós temos que interpretar dentro da reta numérica. Por exemplo, nós sabemos que o centro da reta numérica é o ponto onde está marcando zero. Para a direita, nós temos apenas números positivos. E para a esquerda, somente números negativos, tá certo? Observe que na questão dos positivos, eu não coloquei o sinal de mais, mas você sabe, quando não aparece o sinal que tem, logicamente, é o sinal de mais, tá certo? Algumas características nós temos que interpretar, como por exemplo, imagem geométrica, abscissas, posição, distância, módulo ou valor absoluto, números opostos simétricos, antecessor, sucessor, menor que e maior que, em cima da questão da reta numérica. Vamos analisar aqui, ó. Imagem geométrica é cada ponto destacado. Como assim? Observe que aqui na reta numérica existem vários pontos. Apenas alguns deles estão marcados com letras maiúsculas, mas todos os pontos são imagens geométricas, né? No caso, esses que foram determinados com letras são os que a gente vai utilizar para trabalhar. Como no caso aqui, a imagem geométrica de A é menos 7. Por quê? Porque a letra e o número que corresponde a esse ponto. Então A, sua imagem geométrica é menos 7. De B é menos 3. Que é a letra, o ponto e o número que representa aquele ponto, né? A letra e o valor. De C é 0, então C igual a 0. D é 4 ou mais 4, né? No caso do E, sua imagem geométrica é 8, no caso do F, sua imagem geométrica é 11. Isso? Temos aqui as abscissas. O que é abscissa? É cada número inteiro, que corresponde também a um ponto. No caso seria o inverso. Por exemplo, a abscissa de menos 7 é o ponto A. A abscissa de menos 3 é o ponto B. Ó, porque ó, de 7, ó, de A, de menos 7 é A, de menos 3 é B, de 0 é C, de 4 é D, de 8 é E e de 11 é F, né? Que correspondem também ao contrário. No caso, quando eu falo de imagem geométrica, eu estou falando do ponto. E quando eu falo de abscissa, eu estou falando do valor daquele ponto, o valor numérico mesmo dele. É isso? Muito bem. Aqui, posição determina uma localização. Por exemplo, quando eu determino a posição do ponto A, ele está a menos 7 pontos do centro. Então, o centro é por onde eu vou me basear em direção ao ponto A. Então, bem que é o centro, eu quero localizar o ponto A. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7 é a sua posição. A posição do ponto A. A posição do ponto D em relação ao centro é de 1, 2, 3, 4. Mais 4 pontos em relação ao centro. E assim sucessivamente. Quando eu perguntar de B, é de menos 3 pontos, porque é menos 1, menos 2, menos 3. Se eu perguntar do E, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é assim que a gente conta, certo? A posição. Nós temos também a distância, que determina a distância entre pontos. Ó.
a posição do ponto e a distância do ponto são temas parecidos, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, se eu quisesse calcular a distância de A para B, observe, eu vou contar 1, 2, 3, 4 pontos. Se eu quisesse a distância de A para C, eu ia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. De A para D, ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E assim sucessivamente. Aqui no exemplo eu coloquei, ó, de A para D, que é aquele ponto lá, que é esse daqui, distância de 11 unidades ou pontos. Ó, vamos conferir de novo. De A para D, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entendeu? Por exemplo, se fosse de C para F, ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De E para F, ia ser 1, 2, 3. É assim que a gente conta, de um ponto para o outro, para determinar a distância. Módulo ou valor absoluto é o valor do número sem sinal. Por exemplo, eu quero saber o módulo de menos 7. Então eu coloco o símbolo do módulo e coloco apenas o 7 dentro, que é o próprio número, sem sinal nenhum, nem positivo nem negativo. Então, o módulo de menos 7 é 7. O módulo de mais 4 é só repetir o símbolo do módulo e colocar o número lá dentro, o número 4 sem sinal, nem positivo nem negativo. Então, o módulo de mais 4 é apenas 4, certo? Só colocar 2 barrinhas, que são o símbolo do módulo. Números opostos ou simétricos. É o mesmo número com sinais opostos. Por exemplo, menos 3 e mais 3. Por quê? Porque eles são em relação ao centro. Aqui está o centro. Eu venho, se eu quero menos 3 para cá, então eu conto 1, 2, 3. Aí para lá, do 0 para lá, eu conto 1, 2, 3. Ó. Menos 3 e mais 3. Então eles são números opostos ou simétricos que estão à mesma distância do centro. É só trocar o sinal. De menos 3 é mais 3. Por exemplo, de menos 8 é mais 8. Se o número está com sinal positivo, você transforma em negativo e repete o número. Se está com sinal negativo, coloca o sinal positivo e repete o número. É só trocar o sinal, já está dado o número oposto ou simétrico. Antecessor, né? É o valor à esquerda. O valor à esquerda. Número que vem antes. Por exemplo, o antecessor de menos 7. Aí você vem para cá. O número que está à esquerda dele que é menos 8. Entendeu? Em relação ao número negativo, é o número que, na dúvida, é o antecessor, sempre o número que está à esquerda. O antecessor de 0, que está à esquerda dele, quem é? Menos 1. O antecessor de mais 4, quem é que está aqui antes do 4? Aqui, ó, mais 3. O antecessor de mais 11, aqui, o 11, antes dele vem quem? Mais 10. Entenderam? O antecessor é o número da esquerda. Aí vem o sucessor. É o valor à direita, número que vai depois. Então, já, nesse caso, é o que está à direita. Então, por exemplo, de menos 8, quem está à direita dele? O seu sucessor é menos 7. Na dúvida, é só olhar, porque você observa aqui, ó, que na reta numérica, de 0 para a direita, eles estão em ordem crescente. Agora, de 0 para a esquerda, eles estão em ordem decrescente, os números, né? Eles vão diminuindo o número, mas o número, quanto mais à direita, mais ele vale, tá certo? Aqui, o sucessor de menos 1, quem está à direita dele, ó, 0. Então, sucessor. Sucessor de mais 3, quem está à direita? Mais 4. Sucessor de mais 10, quem está à direita? Ó, mais 11. Não é difícil, é fácil. Aí nós temos finalmente menor que e maior que. Em geral, a regra que mais se aplica a ele é o seguinte: a ponta sempre está no sentido do número menor. Na dúvida, você descobre que é o número menor, faz a ponta aí naquela direção e está certo. Por exemplo, aqui eu tenho mais 7 e mais 10. Eu sei que mais 7 vale menos, então a ponta vem para ele. Então, mais 7 menor que mais 10. Mais 1 e 0. Eu sei que 0 vale menos, então a ponta vai para ele. Então, mais 1 maior que 0. Sempre dessa forma, a ponta menor. Mais 9, mais 2. Mais 2 vale menos, então a ponta vai para ele. Então, mais 2 maior que mais 9 maior que mais 2. Agora, em relação aos números negativos, menos 7 e menos 10. Nos números negativos é o contrário. Quanto maior o algarismo, menos ele vale. Então, menos 7, menos 10 vale menos. Então, a ponta vai para ele. Então, menos 7 maior que menos 10. Ó, menos 1 e 0. O 0 não tem sinal. Então, eu já sei que o menos 1 vale menos.
Então, menos 1 menor que 0. E aqui, menos 9 e menos 2. A ponta, eu sei que vem para o menos 9. Porque quanto maior o número logaritmo, menos ele vale. Então, menos 9 menor que menos 2. Tá certo? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. A nossa atividade é simples, ela só tem 7 questões. Aqui é o seguinte: observe a reta numérica e responda, né? Aí nós temos aqui nossa reta numérica, aqui o centro 0, para o lado direito números positivos, lado esquerdo números negativos. Aqui diz o seguinte: ó, quais as imagens geométricas dos números? Aí no caso aqui você tem, ó, menos 9, menos 6, menos 5, menos 2, 0, 2, 4, 5 e 10. Quem é a imagem geométrica? A imagem geométrica é aquela letra que está associada a cada um desses números. É só observar que você vai entender, né? Segunda questão: quais as abscissas dos pontos? Ó, agora aqui é o contrário. Cada abscissa aqui, no caso, é uma letra que corresponde a uma abscissa, a um número. Então, o número que representa o M, o número que representa o G, o H, o J, o P, o A, o X, o W e o R, que é o inverso da primeira, né? As abscissas, na primeira questão você vai procurar a imagem geométrica, que no caso seria o número, e na segunda você vai procurar o número, que seria a abscissa, né? Terceira questão: determine as posições em relação ao centro, né? Então, nós temos aqui 4 posições para você determinar. Por exemplo, a posição de M. Então, de M até o centro, você vai contar quantos pontos vai dar. De menos 6 para o centro, você vai contar quantos pontos vai dar. Vai colocar aqui na frente. No caso, desculpa. De M, de H, isso. De W, né? No caso do W, quantos pontos do W para o centro. E o R. Quantos pontos do R para o centro, que é o O, né? No caso P. Quarta questão: determine as distâncias de um ponto para outro na reta numérica. Agora, isso aqui não é em relação ao centro, é de um ponto para o outro. Por exemplo, letra A: distância de M para J. De M para J. Você vai contar quantos pontos vai dar de um para o outro, né? Depois, distância, letra B: distância de H para A. De H para A, você vai contar quantos pontos tem entre eles. Depois, de X para R. De X para R, vai contar quantos pontos tem distância de um para o outro. Tá bom? Quinta: quais os módulos ou valores absolutos dos números? Aí você vai determinar o módulo ou valor absoluto de menos 10, de menos 6, de 0, de mais 4 e de mais outros, conforme eu expliquei para vocês. Coloca na barrinha do módulo e coloca no número dentro. Lembrando, esse é o mesmo número sem o sinal. Sexta: determine o antecessor e o sucessor dos números da reta numérica. Esse aqui também está fácil. Aqui na reta numérica você observa: o antecessor na reta numérica é o que está à esquerda e o sucessor é o que está à direita. Então, o que está antes de menos 6 e depois de menos 6. Aqui, número 3, no mesmo caso, o que está antes e o que está depois de menos 3. Do 0, o que está antes do 0, depois do 0. Sucessor, antecessor e sucessor. Aqui no mesmo jeito, antecessor e sucessor, o que está antes de mais 9 e o que está depois de mais 9. Tá fácil, não está difícil. Sétima: aplique os símbolos menor que e maior que nessa figura. Então, aliás, na reta numérica. Então, no caso aqui, você vai determinar o seguinte: maior que, menor que, por exemplo, você tem menos 9 e menos 6. Você, no caso aqui, aí aqui no meio você vai colocar o símbolo, maior que ou menor que, né? Depois, na letra B, você vai colocar entre menos 5 e menos 8. Lembrando que a ponta sempre vai para um número menor. Letra C, você vai colocar menos 1 e mais 1. A ponta sempre vai para o menor. E todo número negativo é menor que o positivo, né? Aí no caso aqui, ó, da letra D, você vai colocar mais 9 mais 6. Letra E, mais 5 mais 8. Lembrando aqui, ó, a ponta sempre vai para o número menor. Quando o número é positivo,
tá fácil de identificar, né? Agora, quando é um número negativo, aí já complica, né? No caso do número negativo aqui, quanto maior o número negativo, menos ele vale. Então, lembrando, a ponta sempre, a ponta maior que é menor que, sempre vai para o número menor, tá certo?